Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história se passa em Monstrópolis, uma cidade inteira habitada por monstros de todos os tipos, tamanhos e cores. Lá, a energia que mantém tudo funcionando vem de um lugar bem improvável: os gritos das crianças humanas. Quanto mais assustador o grito, mais energia é gerada. E é aí que entra a Monstros S.A., a maior empresa da cidade, responsável por coletar esses gritos através de portas mágicas que levam diretamente aos quartos das crianças. No centro da história estão dois personagens que viraram ícones da Pixar. James P. Sullivan, o famoso Sully, um monstro enorme, peludo, azul com manchas roxas, considerado o maior assustador da empresa. E Mike Wazowski, seu melhor amigo, um monstrinho verde, pequeno, de um olho só, falante e completamente obcecado por reconhecimento. A rotina deles é virar noites assustando crianças, bater metas, competir com outros assustadores e tentar manter a Monstros S.A. funcionando como uma grande máquina. Mas tudo muda no dia em que algo considerado impossível acontece. Uma criança humana entra em Monstrópolis. E pior, essa criança não parece ser tóxica, perigosa ou mortal como todos os monstros acreditam. Pelo contrário, ela é só uma criança. A história começa mostrando como funciona a Monstrópolis e principalmente a Monstros S.A. A empresa funciona como uma fábrica comum. Tem relógio de ponto, competição entre funcionários, metas e rankings. A diferença é que os funcionários entram por portas mágicas para assustar crianças humanas e coletar seus gritos, que são transformados em energia. Sully é o maior nome da empresa, um verdadeiro astro. Já Mike é seu parceiro de trabalho e melhor amigo, responsável por dar suporte, planejar e motivar. Os dois têm uma relação cheia de piadas, implicâncias e cumplicidade. Só que existe um grande problema rondando a cidade: a escassez de energia. As crianças estão ficando menos assustadas e os gritos já não rendem tanto quanto antes. A empresa começa a pressionar os assustadores e o clima fica tenso. Além disso, somos apresentados a Randall, um monstro camaleão, frio, competitivo e disposto a qualquer coisa para ser o melhor. Ele é o principal rival de Sully e claramente não joga limpo. Tudo parece seguir dentro do normal, até que numa noite, Sully percebe que uma porta ficou ativada sem autorização. Ao investigar, acontece o impensável: uma criança humana entra em Monstrópolis. E para piorar ainda mais, ela gruda em Sully. Mike entra em pânico. Sully, mesmo assustado, começa a perceber algo estranho. Boo não é perigosa. Ela ri, brinca e se apega a ele. Enquanto tentam devolver Boo ao seu mundo sem que ninguém descubra, a dupla acaba se envolvendo em uma grande conspiração. Descobrem que Randall e o chefe da empresa, Henry J. Waternoose, estão desenvolvendo uma máquina capaz de sugar gritos diretamente das crianças, sem se importar com consequências. Sully começa a questionar tudo o que aprendeu, e Mike, mesmo relutante, acaba seguindo o amigo nessa jornada. Monstrópolis é uma cidade viva, cheia de trânsito, prédios, trabalhadores apressados e uma rotina que gira em torno de um único objetivo: produzir energia suficiente para manter tudo funcionando. Só que, diferente do nosso mundo, ali a eletricidade não vem de usinas ou combustíveis fósseis. Ela vem do medo, mais especificamente dos gritos das crianças humanas. Desde pequenos, os monstros são ensinados que crianças são extremamente perigosas, não só assustadoras, mas tóxicas, imprevisíveis e potencialmente mortais. Qualquer contato direto com um humano é tratado como uma ameaça de contaminação. Essa ideia é tão forte que virou regra, lei e quase uma religião dentro da sociedade dos monstros. E é em cima desse medo coletivo que a Monstros S.A. constrói seu império. A empresa funciona como uma grande fábrica.
Existe horário de entrada, supervisores, metas diárias e até um placar gigante mostrando quem são os melhores assustadores do mês. Nesse ranking, um nome sempre aparece no topo: James P. Sullivan, o famoso Sully. Ele é grande, forte, cheio de presas, chifres e um rugido que faz qualquer criança gritar no primeiro segundo. Para os monstros, Sully é uma celebridade, um exemplo a ser seguido. Mas por trás dessa imagem de monstro imbatível, Sully é alguém bem mais inseguro do que parece. Ele sente a pressão constante de ser o melhor, de nunca falhar, de manter sua posição no topo. E isso fica claro nas pequenas atitudes. Ele treina antes do trabalho, se preocupa com detalhes e fica visivelmente incomodado quando algo foge do controle. Ao lado dele está Mike Wazowski, seu melhor amigo, parceiro de quarto e de trabalho. Mike não entra nos quartos das crianças. A função dele é dar suporte, organizar, motivar, controlar tempo e garantir que tudo saia conforme o plano. Ele é falante, dramático, cheio de sonhos e completamente obcecado por reconhecimento. Mike quer ser famoso, quer aparecer na capa da revista e quer provar que também é importante, mesmo não sendo o assustador principal. A dinâmica entre os dois é o coração do filme. Mike vive puxando Sully para frente, enquanto Sully, sem perceber, é quem dá segurança emocional para o amigo. Eles se completam, mesmo brigando o tempo todo. É uma amizade construída na rotina, no cansaço e na confiança. Só que o clima na Monstros S.A. não é dos melhores. A empresa enfrenta uma crise de energia séria. As crianças já não se assustam como antes. Elas estão mais corajosas, mais acostumadas com monstros imaginários e menos propensas a gritar. Isso gera tensão entre os funcionários, cobranças da diretoria e um sentimento geral de medo do futuro. É nesse cenário que surge Randall, o principal rival de Sully. Diferente dele, Randall é silencioso, frio e calculista. Ele não assusta pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. Sua habilidade de ficar invisível o torna ainda mais ameaçador. Randall não vê o trabalho como algo divertido ou necessário para a cidade. Para ele, é uma competição pura. Vale tudo para vencer. Enquanto Sully tenta manter sua posição de forma honesta, Randall já está envolvido em algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. O filme deixa pistas sutis de que existe algo errado acontecendo nos bastidores da empresa. A rotina parece seguir normalmente até uma noite que muda tudo. Depois de mais um dia de trabalho, Sully percebe que uma porta ainda está ativa no chão da fábrica. Isso é extremamente proibido. Portas ativas, sem supervisão, representam risco máximo, porque significam contato direto com o mundo humano. Ao investigar, é nesse cenário que surge Randall, o principal rival de Sully. Diferente dele, Randall é silencioso, frio e calculista. Ele não assusta pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. Sua habilidade de ficar invisível o torna ainda mais ameaçador. Randall não vê o trabalho como algo divertido ou necessário para a cidade. Para ele, é uma competição pura. Vale tudo para vencer. Enquanto Sully tenta manter sua posição de forma honesta, Randall já está envolvido em algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. O filme deixa pistas sutis de que existe algo errado acontecendo nos bastidores da empresa. A rotina parece seguir normalmente até uma noite que muda tudo. Depois de mais um dia de trabalho, Sully percebe que uma porta ainda está ativa no chão da fábrica. Isso é extremamente proibido. Portas ativas, sem supervisão, representam risco máximo, porque significam contato direto com o mundo humano. Ao investigar, Sully acredita que tudo está sob controle, até que ele vê algo se mover. Em poucos segundos, o impossível acontece. Uma criança humana sai da porta e entra em Monstrópolis. Depois que a criança humana atravessa a porta e entra em Monstrópolis, nada mais funciona como antes. O simples fato de um humano estar fora do seu mundo já é tratado como uma emergência de nível máximo. Sirenes, protocolos de descontaminação, funcionários em pânico e um medo coletivo que beira o desespero.
Tudo isso mostra o quanto aquela sociedade foi construída em cima de uma mentira repetida por gerações, a ideia de que crianças são perigosas. Sully, que minutos antes era o monstro mais temido do mundo humano, agora se torna o mais assustado de todos. Cada movimento da criança o deixa em alerta. Ele evita contato, tenta se esconder e age quase como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir. É uma inversão completa de papéis que o filme usa de forma brilhante para provocar humor, mas também reflexão. Mike, quando descobre a situação, entra em colapso. Para ele, aquilo significa o fim da carreira, da reputação e possivelmente da própria vida. Tudo o que ele construiu ao lado de Sully parece prestes a ruir por causa de um erro que não foi nem dele. O pânico de Mike não é exagerado. Se a empresa descobrir, eles podem ser presos, exilados ou algo ainda pior. Na tentativa desesperada de resolver o problema sem chamar atenção, Sully tenta devolver a criança a seu quarto, mas tudo dá errado. A porta desaparece, some do sistema, e a criança continua ali, solta pela fábrica. É nesse caos que ela ganha um apelido, Boo, um nome simples, infantil e carinhoso, totalmente oposto à imagem aterradora que os monstros têm dos humanos. E é exatamente aí que algo começa a mudar dentro de Sully. Aos poucos, ele percebe que Boo não tem nada de perigosa. Ela não queima, não machuca, não transmite nada tóxico. Pelo contrário, ela ri, corre, brinca e se apega a ele de uma forma genuína. Sully começa a agir mais como um protetor do que como um assustador. Ele esconde Boo, cuida dela e passa a se preocupar de verdade com o bem-estar daquela criança. Mike resiste o máximo que pode. Ele vê Boo apenas como um problema ambulante, uma ameaça à estabilidade que ele tanto lutou para conquistar. Mas mesmo assim, aos poucos, até ele começa a perceber que aquela criança não é o monstro que sempre ensinaram que ela era. Enquanto isso, nos bastidores de Monstros S.A., a história toma um rumo mais sombrio. Randall aparece cada vez mais envolvido em algo suspeito. Ele não demonstra o mesmo pânico diante da presença de Boo. Pelo contrário, para ele, a criança representa uma oportunidade, uma peça-chave para seus planos. É então que o filme começa a revelar, pouco a pouco, a existência de uma máquina secreta, capaz de extrair gritos diretamente das crianças, sem precisar assustá-las da forma tradicional. Essa máquina não se importa com limites, ética ou consequências. Ela só existe para produzir energia em grande escala, custe o que custar. O mais chocante é descobrir que Randall não está sozinho. Ele conta com o apoio do próprio presidente da empresa, Walter News, um monstro que até então parecia apenas rígido e preocupado com a crise energética. Nesse ponto, o filme deixa claro que o verdadeiro vilão não é apenas um monstro específico, mas um sistema inteiro movido pelo medo e pela ganância. Sully, ao descobrir partes desse plano, começa a questionar tudo o que sempre acreditou. Ele percebe que ser o melhor assustador não significa ser um bom monstro, e que talvez o medo, usado como fonte de energia, esteja destruindo muito mais do que sustentando a cidade. A tensão aumenta quando Boo acaba sendo capturada por Randall. Nesse momento, Sully deixa de lado qualquer dúvida e age por instinto. Ele não vê Boo como um risco, mas como alguém que precisa ser salva. Essa mudança é fundamental para o arco do personagem. Sully deixa de ser apenas o rosto da Monstros S.A. e se torna alguém disposto a enfrentar o próprio sistema que o consagrou. Depois que Boo é capturada por Randall, a história chega no ponto mais tenso de Monstros S.A. Até ali, Sully já vinha questionando tudo o que sempre acreditou, mas agora não existe mais dúvida nenhuma. A criança deixou de ser um problema e virou alguém importante demais para ser abandonada. Nesse momento, o medo que sempre moveu os monstros simplesmente perde a força diante de algo muito maior, o senso de responsabilidade e afeto. Sully parte em busca de Boo sem pensar nas consequências. Ele não age mais como o funcionário exemplar da Monstros S.A., e sim como alguém disposto a enfrentar qualquer coisa para corrigir o que está errado. Mike, mesmo relutante e ainda preso ao medo das regras, acaba indo junto. A amizade dos dois, que parecia tão sólida, agora é colocada à prova de verdade.
Não é mais sobre metas ou reconhecimento, é sobre escolher o que é certo. A perseguição leva os dois para fora de Monstrópolis, diretamente para o mundo humano. Esse trecho é essencial porque mostra pela primeira vez o contato prolongado dos monstros com a realidade das crianças. Longe das portas, longe das regras da empresa, Sully e Mike passam a enxergar os humanos como eles realmente são, curiosos, frágeis, barulhentos e completamente diferentes do monstro mortal que sempre imaginaram. Boo, mesmo em perigo, continua reagindo com confiança. Ela não grita ao ver Sully sem disfarce. Ela ri, brinca, se sente segura, e isso diz mais do que qualquer discurso. A criança que deveria gerar medo passa a gerar conforto. Esse detalhe silencioso muda tudo dentro de Sully. O confronto final acontece quando Waternoose revela suas verdadeiras intenções. Ele deixa claro que para salvar a cidade, qualquer sacrifício é válido, inclusive machucar crianças. Nesse momento, o filme abandona qualquer dúvida. O vilão não é quem parece assustador, mas quem está disposto a usar o medo como arma de controle. Randall, por sua vez, acaba derrotado da mesma forma que sempre agiu, sendo cruel e subestimando os outros. Ele é enviado para um mundo onde finalmente experimenta o próprio medo que tanto explorou nos outros. É um fim simbólico e irônico, que reforça a mensagem do filme. Com as provas do plano expostas, Waternoose é desmascarado e afastado do comando da empresa. A Monstros S.A. entra em colapso, mas também em transformação. A antiga lógica baseada no medo simplesmente não se sustenta mais. É então que acontece a maior virada da história. A descoberta de que o riso das crianças gera muito mais energia do que o grito. Aquilo que sempre foi tratado como fraqueza se revela a maior força possível. A empresa muda completamente sua função. Os assustadores deixam de assustar e passam a entreter. O medo dá lugar à alegria, e Monstrópolis entra em uma nova era. Mike, que sempre sonhou com reconhecimento, finalmente encontra seu lugar, não como assustador, mas como comediante. Sully assume a liderança da empresa não como chefe autoritário, mas como alguém que aprendeu com os próprios erros e escolheu fazer diferente. A história se passa em Monstrópolis, uma cidade inteira habitada por monstros de todos os tipos, tamanhos e cores. Lá, a energia que mantém tudo funcionando vem de um lugar bem improvável: os gritos das crianças humanas. Quanto mais assustador o grito, mais energia é gerada. E é aí que entra a Monstros S.A., a maior empresa da cidade, responsável por coletar esses gritos através de portas mágicas que levam diretamente aos quartos das crianças. No centro da história estão dois personagens que viraram ícones da Pixar. James P. Sullivan, o famoso Sully, um monstro enorme, peludo, azul com manchas roxas, considerado o maior assustador da empresa. E Mike Wazowski, seu melhor amigo, um monstrinho verde, pequeno, de um olho só, falante e completamente obcecado por reconhecimento. A rotina deles é virar noites assustando crianças, bater metas, competir com outros assustadores e tentar manter a Monstros S.A. funcionando como uma grande máquina. Mas tudo muda no dia em que algo considerado impossível acontece. Uma criança humana entra em Monstrópolis. E pior, essa criança não parece ser tóxica, perigosa ou mortal como todos os monstros acreditam. Pelo contrário, ela é só uma criança. A história começa mostrando como funciona Monstrópolis e principalmente a Monstros S.A. A empresa funciona como uma fábrica comum. Tem relógio de ponto, competição entre funcionários, metas e rankings. A diferença é que os funcionários entram por portas mágicas para assustar crianças humanas e coletar seus gritos, que são transformados em energia. Sully é o maior nome da empresa, um verdadeiro astro. Já Mike é seu parceiro de trabalho e melhor amigo, responsável por dar suporte, planejar e motivar. Os dois têm uma relação cheia de piadas, implicâncias e cumplicidade. Só que existe um grande problema rondando a cidade: a escassez de energia. As crianças estão ficando menos assustadas e os gritos já não rendem tanto quanto antes. A empresa começa a pressionar os assustadores e o clima fica tenso.
Além disso, somos apresentados a Randall, um monstro camaleão, frio, competitivo e disposto a qualquer coisa para ser o melhor. Ele é o principal rival de Sully e claramente não joga limpo. Tudo parece seguir dentro do normal, até que numa noite, Sully percebe que uma porta ficou ativada sem autorização. Ao investigar, acontece o impensável. Uma criança humana entra em Monstrópolis. E para piorar ainda mais, ela gruda em Sully. Mike entra em pânico. Sully, mesmo assustado, começa a perceber algo estranho. Boo não é perigosa. Ela ri, brinca e se apega a ele. Enquanto tentam devolver Boo ao seu mundo sem que ninguém descubra, a dupla acaba se envolvendo em uma grande conspiração. Descobrem que Randall e o chefe da empresa, Henry J. Waternoose, estão desenvolvendo uma máquina capaz de sugar gritos diretamente das crianças, sem se importar com consequências. Sully começa a questionar tudo o que aprendeu, e Mike, mesmo relutante, acaba seguindo o amigo nessa jornada. Monstrópolis é uma cidade viva, cheia de trânsito, prédios, trabalhadores apressados e uma rotina que gira em torno de um único objetivo: produzir energia suficiente para manter tudo funcionando. Só que, diferente do nosso mundo, ali a eletricidade não vem de usinas ou combustíveis fósseis. Ela vem do medo, mais especificamente dos gritos das crianças humanas. Desde pequenos, os monstros são ensinados que crianças são extremamente perigosas, não só assustadoras, mas tóxicas, imprevisíveis e potencialmente mortais. Qualquer contato direto com um humano é tratado como uma ameaça de contaminação. Essa ideia é tão forte que virou regra, lei e quase uma religião dentro da sociedade dos monstros. E é em cima desse medo coletivo que a Monstros S.A. constrói seu império. A empresa funciona como uma grande fábrica. Existe horário de entrada, supervisores, metas diárias e até um placar gigante mostrando quem são os melhores assustadores do mês. Nesse ranking, um nome sempre aparece no topo: James P. Sullivan, o famoso Sully. Ele é grande, forte, cheio de presas, chifres e um rugido que faz qualquer criança gritar no primeiro segundo. Para os monstros, Sully é uma celebridade, um exemplo a ser seguido. Mas por trás dessa imagem de monstro imbatível, Sully é alguém bem mais inseguro do que parece. Ele sente a pressão constante de ser o melhor, de nunca falhar, de manter sua posição no topo. E isso fica claro nas pequenas atitudes. Ele treina antes do trabalho, se preocupa com detalhes e fica visivelmente incomodado quando algo foge do controle. Ao lado dele está Mike Wazowski, seu melhor amigo, parceiro de quarto e de trabalho. Mike não entra nos quartos das crianças. A função dele é dar suporte, organizar, motivar, controlar tempo e garantir que tudo saia conforme o plano. Ele é falante, dramático, cheio de sonhos e completamente obcecado por reconhecimento. Mike quer ser famoso, quer aparecer na capa da revista e quer provar que também é importante, mesmo não sendo o assustador principal. A dinâmica entre os dois é o coração do filme. Mike vive puxando Sully para frente, enquanto Sully, sem perceber, é quem dá segurança emocional para o amigo. Eles se completam, mesmo brigando o tempo todo. É uma amizade construída na rotina, no cansaço e na confiança. Só que o clima na Monstros S.A. não é dos melhores. A empresa enfrenta uma crise de energia séria. As crianças já não se assustam como antes. Elas estão mais corajosas, mais acostumadas com monstros imaginários e menos propensas a gritar. Isso gera tensão entre os funcionários, cobranças da diretoria e um sentimento geral de medo do futuro. É nesse cenário que surge Randall, o principal rival de Sully. Diferente dele, Randall é silencioso, frio e calculista. Ele não assusta pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. Sua habilidade de ficar invisível o torna ainda mais ameaçador. Randall não vê o trabalho como algo divertido ou necessário para a cidade. Para ele, é uma competição pura. Vale tudo para vencer. Enquanto Sully tenta manter sua posição de forma honesta, Randall já está envolvido em algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. O filme deixa pistas sutis de que existe algo errado acontecendo nos bastidores da empresa.
A rotina parece seguir normalmente até uma noite que muda tudo. Depois de mais um dia de trabalho, Sully percebe que uma porta ainda está ativa no chão da fábrica. Isso é extremamente proibido. Portas ativas, sem supervisão, representam risco máximo, porque significam contato direto com o mundo humano. Ao investigar, é nesse cenário que surge Randall, o principal rival de Sully. Diferente dele, Randall é silencioso, frio e calculista. Ele não assusta pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. Sua habilidade de ficar invisível o torna ainda mais ameaçador. Randall não vê o trabalho como algo divertido ou necessário para a cidade. Para ele, é uma competição pura, vale tudo para vencer. Enquanto Sully tenta manter sua posição de forma honesta, Randall já está envolvido em algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. O filme deixa pistas sutis de que existe algo errado acontecendo nos bastidores da empresa. A rotina parece seguir normalmente até uma noite que muda tudo. Depois de mais um dia de trabalho, Sully percebe que uma porta ainda está ativa no chão da fábrica. Isso é extremamente proibido. Portas ativas, sem supervisão, representam risco máximo, porque significam contato direto com o mundo humano. Ao investigar, Sully acredita que tudo está sob controle, até que ele vê algo se mover. Em poucos segundos, o impossível acontece. Uma criança humana sai da porta e entra em Monstrópolis. Depois que a criança humana atravessa a porta e entra em Monstrópolis, nada mais funciona como antes. O simples fato de um humano estar fora do seu mundo já é tratado como uma emergência de nível máximo. Sirenes, protocolos de descontaminação, funcionários em pânico e um medo coletivo que beira o desespero. Tudo isso mostra o quanto aquela sociedade foi construída em cima de uma mentira repetida por gerações, a ideia de que crianças são perigosas. Sully, que minutos antes era o monstro mais temido do mundo humano, agora se torna o mais assustado de todos. Cada movimento da criança o deixa em alerta. Ele evita contato, tenta se esconder e age quase como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir. É uma inversão completa de papéis que o filme usa de forma brilhante para provocar humor, mas também reflexão. Mike, quando descobre a situação, entra em colapso. Para ele, aquilo significa o fim da carreira, da reputação e possivelmente da própria vida. Tudo o que ele construiu ao lado de Sully parece prestes a ruir por causa de um erro que não foi nem dele. O pânico de Mike não é exagerado. Se a empresa descobrir, eles podem ser presos, exilados ou algo ainda pior. Na tentativa desesperada de resolver o problema sem chamar atenção, Sully tenta devolver a criança a seu quarto, mas tudo dá errado. A porta desaparece, some do sistema, e a criança continua ali, solta pela fábrica. É nesse caos que ela ganha um apelido, Boo, um nome simples, infantil e carinhoso, totalmente oposto à imagem aterradora que os monstros têm dos humanos. E é exatamente aí que algo começa a mudar dentro de Sully. Aos poucos, ele percebe que Boo não tem nada de perigosa. Ela não queima, não machuca, não transmite nada tóxico. Pelo contrário, ela ri, corre, brinca e se apega a ele de uma forma genuína. Sully começa a agir mais como um protetor do que como um assustador. Ele esconde Boo, cuida dela e passa a se preocupar de verdade com o bem-estar daquela criança. Mike resiste o máximo que pode. Ele vê Boo apenas como um problema ambulante, uma ameaça à estabilidade que ele tanto lutou para conquistar. Mas mesmo assim, aos poucos, até ele começa a perceber que aquela criança não é o monstro que sempre ensinaram que ela era. Enquanto isso, nos bastidores de Monstros S.A., a história toma um rumo mais sombrio. Randall aparece cada vez mais envolvido em algo suspeito. Ele não demonstra o mesmo pânico diante da presença de Boo. Pelo contrário, para ele, a criança representa uma oportunidade, uma peça-chave para seus planos. É então que o filme começa a revelar, pouco a pouco, a existência de uma máquina secreta, capaz de extrair gritos diretamente das crianças, sem precisar assustá-las da forma tradicional. Essa máquina não se importa com limites, ética ou consequências.
Ela só existe para produzir energia em grande escala, custe o que custar. O mais chocante é descobrir que Randall não está sozinho. Ele conta com o apoio do próprio presidente da empresa, Walter Nuss, um monstro que até então parecia apenas rígido e preocupado com a crise energética. Nesse ponto, o filme deixa claro que o verdadeiro vilão não é apenas um monstro específico, mas um sistema inteiro movido pelo medo e pela ganância. Sully, ao descobrir partes desse plano, começa a questionar tudo o que sempre acreditou. Ele percebe que ser o melhor assustador não significa ser um bom monstro, e que talvez o medo, usado como fonte de energia, esteja destruindo muito mais do que sustentando a cidade. A tensão aumenta quando Boo acaba sendo capturada por Randall. Nesse momento, Sully deixa de lado qualquer dúvida e age por instinto. Ele não vê Boo como um risco, mas como alguém que precisa ser salva. Essa mudança é fundamental para o arco do personagem. Sully deixa de ser apenas o rosto da Monstros S.A. e se torna alguém disposto a enfrentar o próprio sistema que o consagrou. Depois que Boo é capturada por Randall, a história chega no ponto mais tenso de Monstros S.A. Até ali, Sully já vinha questionando tudo o que sempre acreditou, mas agora não existe mais dúvida nenhuma. A criança deixou de ser um problema e virou alguém importante demais para ser abandonada. Nesse momento, o medo que sempre moveu os monstros simplesmente perde a força diante de algo muito maior, o senso de responsabilidade e afeto. Sully parte em busca de Boo sem pensar nas consequências. Ele não age mais como o funcionário exemplar da Monstros S.A., e sim como alguém disposto a enfrentar qualquer coisa para corrigir o que está errado. Mike, mesmo relutante e ainda preso ao medo das regras, acaba indo junto. A amizade dos dois, que parecia tão sólida, agora é colocada à prova de verdade. Não é mais sobre metas ou reconhecimento, é sobre escolher o que é certo. A perseguição leva os dois para fora de Monstrópolis, diretamente para o mundo humano. Esse trecho é essencial porque mostra pela primeira vez o contato prolongado dos monstros com a realidade das crianças. Longe das portas, longe das regras da empresa, Sully e Mike passam a enxergar os humanos como eles realmente são, curiosos, frágeis, barulhentos e completamente diferentes do monstro mortal que sempre imaginaram. Boo, mesmo em perigo, continua reagindo com confiança. Ela não grita ao ver Sully sem disfarce. Ela ri, brinca, se sente segura, e isso diz mais do que qualquer discurso. A criança que deveria gerar medo passa a gerar conforto. Esse detalhe silencioso muda tudo dentro de Sully. O confronto final acontece quando Walter Nuss revela suas verdadeiras intenções. Ele deixa claro que para salvar a cidade, qualquer sacrifício é válido, inclusive machucar crianças. Nesse momento, o filme abandona qualquer dúvida. O vilão não é quem parece assustador, mas quem está disposto a usar o medo como arma de controle. Randall, por sua vez, acaba derrotado da mesma forma que sempre agiu, sendo cruel e subestimando os outros. Ele é enviado para um mundo onde finalmente experimenta o próprio medo que tanto explorou nos outros. É um fim simbólico e irônico, que reforça a mensagem do filme. Com as provas do plano expostas, Walter Nuss é desmascarado e afastado do comando da empresa. A Monstros S.A. entra em colapso, mas também em transformação. A antiga lógica baseada no medo simplesmente não se sustenta mais. É então que acontece a maior virada da história, a descoberta de que o riso das crianças gera muito mais energia do que o grito. Aquilo que sempre foi tratado como fraqueza se revela a maior força possível. A empresa muda completamente sua função. Os assustadores deixam de assustar e passam a entreter. O medo dá lugar à alegria, e Monstrópolis entra em uma nova era. Mike, que sempre sonhou com reconhecimento, finalmente encontra seu lugar, não como assustador, mas como comediante. Sully assume a liderança da empresa não como chefe autoritário, mas como alguém que aprendeu com os próprios erros e escolheu fazer diferente. A história se passa em Monstrópolis, uma cidade inteira habitada por monstros de todos os tipos, tamanhos e cores. Lá, a energia que mantém tudo funcionando vem de um lugar bem improvável: os gritos das crianças humanas. Quanto mais assustador o grito, mais energia é gerada. E é aí que entra a Monstros S.A., a maior empresa da cidade,
responsável por coletar esses gritos através de portas mágicas que levam diretamente aos quartos das crianças. No centro da história estão dois personagens que viraram ícones da Pixar. James P. Sullivan, o famoso Sully, um monstro enorme, peludo, azul com manchas roxas, considerado o maior assustador da empresa. E Mike Wazowski, seu melhor amigo, um monstrinho verde, pequeno, de um olho só, falante e completamente obcecado por reconhecimento. A rotina deles é virar noites assustando crianças, bater metas, competir com outros assustadores e tentar manter a Monstros S.A. funcionando como uma grande máquina. Mas tudo muda no dia em que algo considerado impossível acontece. Uma criança humana entra em Monstrópolis. E pior, essa criança não parece ser tóxica, perigosa ou mortal como todos os monstros acreditam. Pelo contrário, ela é só uma criança. A história começa mostrando como funciona a Monstrópolis e, principalmente, a Monstros S.A. A empresa funciona como uma fábrica comum. Tem relógio de ponto, competição entre funcionários, metas e rankings. A diferença é que os funcionários entram por portas mágicas para assustar crianças humanas e coletar seus gritos, que são transformados em energia. Sully é o maior nome da empresa, um verdadeiro astro. Já Mike é seu parceiro de trabalho e melhor amigo, responsável por dar suporte, planejar e motivar. Os dois têm uma relação cheia de piadas, implicâncias e cumplicidade. Só que existe um grande problema rondando a cidade: a escassez de energia. As crianças estão ficando menos assustadas e os gritos já não rendem tanto quanto antes. A empresa começa a pressionar os assustadores e o clima fica tenso. Além disso, somos apresentados a Randall, um monstro camaleão, frio, competitivo e disposto a qualquer coisa para ser o melhor. Ele é o principal rival de Sully e claramente não joga limpo. Tudo parece seguir dentro do normal, até que numa noite, Sully percebe que uma porta ficou ativada sem autorização. Ao investigar, acontece o impensável. Uma criança humana entra em Monstrópolis. E para piorar ainda mais, ela gruda em Sully. Mike entra em pânico. Sully, mesmo assustado, começa a perceber algo estranho. Boo não é perigosa. Ela ri e brinca e se apega a ele. Enquanto tentam devolver Boo ao seu mundo sem que ninguém descubra, a dupla acaba se envolvendo em uma grande conspiração. Descobrem que Randall e o chefe da empresa, Henry J. Waternoose, estão desenvolvendo uma máquina capaz de sugar gritos diretamente das crianças, sem se importar com consequências. Sully começa a questionar tudo o que aprendeu, e Mike, mesmo relutante, acaba seguindo o amigo nessa jornada. Monstrópolis é uma cidade viva, cheia de trânsito, prédios, trabalhadores apressados e uma rotina que gira em torno de um único objetivo: produzir energia suficiente para manter tudo funcionando. Só que, diferente do nosso mundo, ali a eletricidade não vem de usinas ou combustíveis fósseis. Ela vem do medo, mais especificamente dos gritos das crianças humanas. Desde pequenos, os monstros são ensinados que crianças são extremamente perigosas, não só assustadoras, mas tóxicas, imprevisíveis e potencialmente mortais. Qualquer contato direto com um humano é tratado como uma ameaça de contaminação. Essa ideia é tão forte que virou regra, lei e quase uma religião dentro da sociedade dos monstros. E é em cima desse medo coletivo que a Monstros S.A. constrói seu império. A empresa funciona como uma grande fábrica. Existe horário de entrada, supervisores, metas diárias e até um placar gigante mostrando quem são os melhores assustadores do mês. Nesse ranking, um nome sempre aparece no topo: James P. Sullivan, o famoso Sully. Ele é grande, forte, cheio de presas, chifres e um rugido que faz qualquer criança gritar no primeiro segundo. Para os monstros, Sully é uma celebridade, um exemplo a ser seguido. Mas por trás dessa imagem de monstro imbatível, Sully é alguém bem mais inseguro do que parece. Ele sente a pressão constante de ser o melhor, de nunca falhar, de manter sua posição no topo. E isso fica claro nas pequenas atitudes.
Ele treina antes do trabalho, se preocupa com detalhes e fica visivelmente incomodado quando algo foge do controle. Ao lado dele está Mike Wazowski, seu melhor amigo, parceiro de quarto e de trabalho. Mike não entra nos quartos das crianças. A função dele é dar suporte, organizar, motivar, controlar tempo e garantir que tudo saia conforme o plano. Ele é falante, dramático, cheio de sonhos e completamente obcecado por reconhecimento. Mike quer ser famoso, quer aparecer na capa da revista e quer provar que também é importante, mesmo não sendo o assustador principal. A dinâmica entre os dois é o coração do filme. Mike vive puxando Sully para frente, enquanto Sully, sem perceber, é quem dá segurança emocional para o amigo. Eles se completam, mesmo brigando o tempo todo. É uma amizade construída na rotina, no cansaço e na confiança. Só que o clima na Monstros S.A. não é dos melhores. A empresa enfrenta uma crise de energia séria. As crianças já não se assustam como antes. Elas estão mais corajosas, mais acostumadas com monstros imaginários e menos propensas a gritar. Isso gera tensão entre os funcionários, cobranças da diretoria e um sentimento geral de medo do futuro. É nesse cenário que surge Randall, o principal rival de Sully. Diferente dele, Randall é silencioso, frio e calculista. Ele não assusta pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. Sua habilidade de ficar invisível o torna ainda mais ameaçador. Randall não vê o trabalho como algo divertido ou necessário para a cidade. Para ele, é uma competição pura. Vale tudo para vencer. Enquanto Sully tenta manter sua posição de forma honesta, Randall já está envolvido em algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. O filme deixa pistas sutis de que existe algo errado acontecendo nos bastidores da empresa. A rotina parece seguir normalmente até uma noite que muda tudo. Depois de mais um dia de trabalho, Sully percebe que uma porta ainda está ativa no chão da fábrica. Isso é extremamente proibido. Portas ativas, sem supervisão, representam risco máximo, porque significam contato direto com o mundo humano. Ao investigar, é nesse cenário que surge Randall, o principal rival de Sully. Diferente dele, Randall é silencioso, frio e calculista. Ele não assusta pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. Sua habilidade de ficar invisível o torna ainda mais ameaçador. Randall não vê o trabalho como algo divertido ou necessário para a cidade. Para ele, é uma competição pura. Vale tudo para vencer. Enquanto Sully tenta manter sua posição de forma honesta, Randall já está envolvido em algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. O filme deixa pistas sutis de que existe algo errado acontecendo nos bastidores da empresa. A rotina parece seguir normalmente até uma noite que muda tudo. Depois de mais um dia de trabalho, Sully percebe que uma porta ainda está ativa no chão da fábrica. Isso é extremamente proibido. Portas ativas, sem supervisão, representam risco máximo, porque significam contato direto com o mundo humano. Ao investigar, Sully acredita que tudo está sob controle, até que ele vê algo se mover. Em poucos segundos, o impossível acontece. Uma criança humana sai da porta e entra em Monstrópolis. Depois que a criança humana atravessa a porta e entra em Monstrópolis, nada mais funciona como antes. O simples fato de um humano estar fora do seu mundo já é tratado como uma emergência de nível máximo. Sirenes, protocolos de descontaminação, funcionários em pânico e um medo coletivo que beira o desespero. Tudo isso mostra o quanto aquela sociedade foi construída em cima de uma mentira repetida por gerações. A ideia de que crianças são perigosas. Sully, que minutos antes era o monstro mais temido do mundo humano, agora se torna o mais assustado de todos. Cada movimento da criança o deixa em alerta. Ele evita contato, tenta se esconder e age quase como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir. É uma inversão completa de papéis que o filme usa de forma brilhante para provocar humor, mas também reflexão. Mike, quando descobre a situação, entra em colapso. Para ele, aquilo significa o fim da carreira, da reputação e possivelmente da própria vida.
Tudo o que ele construiu ao lado de Sully parece prestes a ruir por causa de um erro que não foi nem dele. O pânico de Mike não é exagerado. Se a empresa descobrir, eles podem ser presos, exilados ou algo ainda pior. Na tentativa desesperada de resolver o problema sem chamar atenção, Sully tenta devolver a criança a seu quarto, mas tudo dá errado. A porta desaparece, some do sistema, e a criança continua ali, solta pela fábrica. É nesse caos que ela ganha um apelido, Boo, um nome simples, infantil e carinhoso, totalmente oposto à imagem aterradora que os monstros têm dos humanos. E é exatamente aí que algo começa a mudar dentro de Sully. Aos poucos, ele percebe que Boo não tem nada de perigosa. Ela não queima, não machuca, não transmite nada tóxico. Pelo contrário, ela ri, corre, brinca e se apega a ele de uma forma genuína. Sully começa a agir mais como um protetor do que como um assustador. Ele esconde Boo, cuida dela e passa a se preocupar de verdade com o bem-estar daquela criança. Mike resiste o máximo que pode. Ele vê Boo apenas como um problema ambulante, uma ameaça à estabilidade que ele tanto lutou para conquistar. Mas mesmo assim, aos poucos, até ele começa a perceber que aquela criança não é o monstro que sempre ensinaram que ela era. Enquanto isso, nos bastidores de Monstros S.A., a história toma um rumo mais sombrio. Randall aparece cada vez mais envolvido em algo suspeito. Ele não demonstra o mesmo pânico diante da presença de Boo. Pelo contrário, para ele, a criança representa uma oportunidade, uma peça-chave para seus planos. É então que o filme começa a revelar, pouco a pouco, a existência de uma máquina secreta, capaz de extrair gritos diretamente das crianças, sem precisar assustá-las da forma tradicional. Essa máquina não se importa com limites, ética ou consequências. Ela só existe para produzir energia em grande escala, custe o que custar. O mais chocante é descobrir que Randall não está sozinho. Ele conta com o apoio do próprio presidente da empresa, Walter News, um monstro que até então parecia apenas rígido e preocupado com a crise energética. Nesse ponto, o filme deixa claro que o verdadeiro vilão não é apenas um monstro específico, mas um sistema inteiro movido pelo medo e pela ganância. Sully, ao descobrir partes desse plano, começa a questionar tudo o que sempre acreditou. Ele percebe que ser o melhor assustador não significa ser um bom monstro, e que talvez o medo, usado como fonte de energia, esteja destruindo muito mais do que sustentando a cidade. A tensão aumenta quando Boo acaba sendo capturada por Randall. Nesse momento, Sully deixa de lado qualquer dúvida e age por instinto. Ele não vê Boo como um risco, mas como alguém que precisa ser salva. Essa mudança é fundamental para o arco do personagem. Sully deixa de ser apenas o rosto da Monstros S.A. e se torna alguém disposto a enfrentar o próprio sistema que o consagrou. Depois que Boo é capturada por Randall, a história chega no ponto mais tenso de Monstros S.A. Até ali, Sully já vinha questionando tudo o que sempre acreditou, mas agora não existe mais dúvida nenhuma. A criança deixou de ser um problema e virou alguém importante demais para ser abandonada. Nesse momento, o medo que sempre moveu os monstros simplesmente perde a força diante de algo muito maior, o senso de responsabilidade e afeto. Sully parte em busca de Boo sem pensar nas consequências. Ele não age mais como o funcionário exemplar da Monstros S.A., e sim como alguém disposto a enfrentar qualquer coisa para corrigir o que está errado. Mike, mesmo relutante e ainda preso ao medo das regras, acaba indo junto. A amizade dos dois, que parecia tão sólida, agora é colocada à prova de verdade. Não é mais sobre metas ou reconhecimento, é sobre escolher o que é certo. A perseguição leva os dois para fora de Monstrópolis, diretamente para o mundo humano. Esse trecho é essencial porque mostra pela primeira vez o contato prolongado dos monstros com a realidade das crianças. Longe das portas, longe das regras da empresa, Sully e Mike passam a enxergar os humanos como eles realmente são, curiosos, frágeis, barulhentos e completamente diferentes do monstro mortal que sempre imaginaram. Boo, mesmo em perigo, continua reagindo com confiança. Ela não grita ao ver Sully sem disfarce. Ela ri, brinca, se sente segura, e isso diz mais do que qualquer discurso.
A criança que deveria gerar medo passa a gerar conforto. Esse detalhe silencioso muda tudo dentro de Sully. O confronto final acontece quando Waternoose revela suas verdadeiras intenções. Ele deixa claro que para salvar a cidade, qualquer sacrifício é válido, inclusive machucar crianças. Nesse momento, o filme abandona qualquer dúvida. O vilão não é quem parece assustador, mas quem está disposto a usar o medo como arma de controle. Randall, por sua vez, acaba derrotado da mesma forma que sempre agiu, sendo cruel e subestimando os outros. Ele é enviado para um mundo onde finalmente experimenta o próprio medo que tanto explorou nos outros. É um fim simbólico e irônico, que reforça a mensagem do filme. Com as provas do plano expostas, Waternoose é desmascarado e afastado do comando da empresa. A Monstros S.A. entra em colapso, mas também em transformação. A antiga lógica baseada no medo simplesmente não se sustenta mais. É então que acontece a maior virada da história, a descoberta de que o riso das crianças gera muito mais energia do que o grito. Aquilo que sempre foi tratado como fraqueza se revela a maior força possível. A empresa muda completamente sua função. Os assustadores deixam de assustar e passam a entreter. O medo dá lugar à alegria, e Monstrópolis entra em uma nova era. Mike, que sempre sonhou com reconhecimento, finalmente encontra seu lugar, não como assustador, mas como comediante. Sully assume a liderança da empresa não como chefe autoritário, mas como alguém que aprendeu com os próprios erros e escolheu fazer diferente. A história se passa em Monstrópolis, uma cidade inteira habitada por monstros de todos os tipos, tamanhos e cores. Lá, a energia que mantém tudo funcionando vem de um lugar bem improvável: os gritos das crianças humanas. Quanto mais assustador o grito, mais energia é gerada. E é aí que entra a Monstros S.A., a maior empresa da cidade, responsável por coletar esses gritos através de portas mágicas que levam diretamente aos quartos das crianças. No centro da história estão dois personagens que viraram ícones da Pixar. James P. Sullivan, o famoso Sully, um monstro enorme, peludo, azul com manchas roxas, considerado o maior assustador da empresa. E Mike Wazowski, seu melhor amigo, um monstrinho verde, pequeno, de um olho só, falante e completamente obcecado por reconhecimento. A rotina deles é virar noites assustando crianças, bater metas, competir com outros assustadores e tentar manter a Monstros S.A. funcionando como uma grande máquina. Mas tudo muda no dia em que algo considerado impossível acontece. Uma criança humana entra em Monstrópolis. E pior, essa criança não parece ser tóxica, perigosa ou mortal como todos os monstros acreditam. Pelo contrário, ela é só uma criança. A história começa mostrando como funciona a Monstrópolis e principalmente a Monstros S.A. A empresa funciona como uma fábrica comum. Tem relógio de ponto, competição entre funcionários, metas e rankings. A diferença é que os funcionários entram por portas mágicas para assustar crianças humanas e coletar seus gritos, que são transformados em energia. Sully é o maior nome da empresa, um verdadeiro astro. Já Mike é seu parceiro de trabalho e melhor amigo, responsável por dar suporte, planejar e motivar. Os dois têm uma relação cheia de piadas, implicâncias e cumplicidade. Só que existe um grande problema rondando a cidade: a escassez de energia. As crianças estão ficando menos assustadas e os gritos já não rendem tanto quanto antes. A empresa começa a pressionar os assustadores e o clima fica tenso. Além disso, somos apresentados a Randall, um monstro camaleão, frio, competitivo e disposto a qualquer coisa para ser o melhor. Ele é o principal rival de Sully e claramente não joga limpo. Tudo parece seguir dentro do normal, até que numa noite, Sully percebe que uma porta ficou ativada sem autorização. Ao investigar, acontece o impensável. Uma criança humana entra em Monstrópolis. E para piorar ainda mais, ela gruda em Sully. Mike entra em pânico. Sully, mesmo assustado, começa a perceber algo estranho. Boo não é perigosa. Ela ri e brinca e se apega a ele.
Enquanto tentam devolver Boo ao seu mundo sem que ninguém descubra, a dupla acaba se envolvendo em uma grande conspiração. Descobrem que Randall e o chefe da empresa, Henry J. Waternoose, estão desenvolvendo uma máquina capaz de sugar gritos diretamente das crianças, sem se importar com consequências. Sully começa a questionar tudo o que aprendeu, e Mike, mesmo relutante, acaba seguindo o amigo nessa jornada. Monstrópolis é uma cidade viva, cheia de trânsito, prédios, trabalhadores apressados e uma rotina que gira em torno de um único objetivo: produzir energia suficiente para manter tudo funcionando. Só que, diferente do nosso mundo, ali a eletricidade não vem de usinas ou combustíveis fósseis. Ela vem do medo, mais especificamente dos gritos das crianças humanas. Desde pequenos, os monstros são ensinados que crianças são extremamente perigosas, não só assustadoras, mas tóxicas, imprevisíveis e potencialmente mortais. Qualquer contato direto com um humano é tratado como uma ameaça de contaminação. Essa ideia é tão forte que virou regra, lei e quase uma religião dentro da sociedade dos monstros. E é em cima desse medo coletivo que a Monstros S.A. constrói seu império. A empresa funciona como uma grande fábrica. Existe horário de entrada, supervisores, metas diárias e até um placar gigante mostrando quem são os melhores assustadores do mês. Nesse ranking, um nome sempre aparece no topo: James P. Sullivan, o famoso Sully. Ele é grande, forte, cheio de presas, chifres e um rugido que faz qualquer criança gritar no primeiro segundo. Para os monstros, Sully é uma celebridade, um exemplo a ser seguido. Mas por trás dessa imagem de monstro imbatível, Sully é alguém bem mais inseguro do que parece. Ele sente a pressão constante de ser o melhor, de nunca falhar, de manter sua posição no topo. E isso fica claro nas pequenas atitudes. Ele treina antes do trabalho, se preocupa com detalhes e fica visivelmente incomodado quando algo foge do controle. Ao lado dele está Mike Wazowski, seu melhor amigo, parceiro de quarto e de trabalho. Mike não entra nos quartos das crianças. A função dele é dar suporte, organizar, motivar, controlar tempo e garantir que tudo saia conforme o plano. Ele é falante, dramático, cheio de sonhos e completamente obcecado por reconhecimento. Mike quer ser famoso, quer aparecer na capa da revista e quer provar que também é importante, mesmo não sendo o assustador principal. A dinâmica entre os dois é o coração do filme. Mike vive puxando Sully para frente, enquanto Sully, sem perceber, é quem dá segurança emocional para o amigo. Eles se completam, mesmo brigando o tempo todo. É uma amizade construída na rotina, no cansaço e na confiança. Só que o clima na Monstros S.A. não é dos melhores. A empresa enfrenta uma crise de energia séria. As crianças já não se assustam como antes. Elas estão mais corajosas, mais acostumadas com monstros imaginários e menos propensas a gritar. Isso gera tensão entre os funcionários, cobranças da diretoria e um sentimento geral de medo do futuro. É nesse cenário que surge Randall, o principal rival de Sully. Diferente dele, Randall é silencioso, frio e calculista. Ele não assusta pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. Sua habilidade de ficar invisível o torna ainda mais ameaçador. Randall não vê o trabalho como algo divertido ou necessário para a cidade. Para ele, é uma competição pura. Vale tudo para vencer. Enquanto Sully tenta manter sua posição de forma honesta, Randall já está envolvido em algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. O filme deixa pistas sutis de que existe algo errado acontecendo nos bastidores da empresa. A rotina parece seguir normalmente até uma noite que muda tudo. Depois de mais um dia de trabalho, Sully percebe que uma porta ainda está ativa no chão da fábrica. Isso é extremamente proibido. Portas ativas, sem supervisão, representam risco máximo, porque significam contato direto com o mundo humano. Ao investigar, é nesse cenário que surge Randall, o principal rival de Sully. Diferente dele, Randall é silencioso, frio e calculista. Ele não assusta pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. Sua habilidade de ficar invisível o torna ainda mais ameaçador.
Randall não vê o trabalho como algo divertido ou necessário para a cidade. Para ele, é uma competição pura. Vale tudo para vencer. Enquanto Sully tenta manter sua posição de forma honesta, Randall já está envolvido em algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. O filme deixa pistas sutis de que existe algo errado acontecendo nos bastidores da empresa. A rotina parece seguir normalmente até uma noite que muda tudo. Depois de mais um dia de trabalho, Sully percebe que uma porta ainda está ativa no chão da fábrica. Isso é extremamente proibido. Portas ativas, sem supervisão, representam risco máximo, porque significam contato direto com o mundo humano. Ao investigar, Sully acredita que tudo está sob controle, até que ele vê algo se mover. Em poucos segundos, o impossível acontece. Uma criança humana sai da porta e entra em Monstrópolis. Depois que a criança humana atravessa a porta e entra em Monstrópolis, nada mais funciona como antes. O simples fato de um humano estar fora do seu mundo já é tratado como uma emergência de nível máximo. Sirenes, protocolos de descontaminação, funcionários em pânico e um medo coletivo que beira o desespero. Tudo isso mostra o quanto aquela sociedade foi construída em cima de uma mentira repetida por gerações, a ideia de que crianças são perigosas. Sully, que minutos antes era o monstro mais temido do mundo humano, agora se torna o mais assustado de todos. Cada movimento da criança o deixa em alerta. Ele evita contato, tenta se esconder e age quase como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir. É uma inversão completa de papéis que o filme usa de forma brilhante para provocar humor, mas também reflexão. Mike, quando descobre a situação, entra em colapso. Para ele, aquilo significa o fim da carreira, da reputação e possivelmente da própria vida. Tudo o que ele construiu ao lado de Sully parece prestes a ruir por causa de um erro que não foi nem dele. O pânico de Mike não é exagerado. Se a empresa descobrir, eles podem ser presos, exilados ou algo ainda pior. Na tentativa desesperada de resolver o problema sem chamar atenção, Sully tenta devolver a criança a seu quarto, mas tudo dá errado. A porta desaparece, some do sistema, e a criança continua ali, solta pela fábrica. É nesse caos que ela ganha um apelido, Boo, um nome simples, infantil e carinhoso, totalmente oposto à imagem aterradora que os monstros têm dos humanos. E é exatamente aí que algo começa a mudar dentro de Sully. Aos poucos, ele percebe que Boo não tem nada de perigosa. Ela não queima, não machuca, não transmite nada tóxico. Pelo contrário, ela ri, corre, brinca e se apega a ele de uma forma genuína. Sully começa a agir mais como um protetor do que como um assustador. Ele esconde Boo, cuida dela e passa a se preocupar de verdade com o bem-estar daquela criança. Mike resiste o máximo que pode. Ele vê Boo apenas como um problema ambulante, uma ameaça à estabilidade que ele tanto lutou para conquistar. Mas mesmo assim, aos poucos, até ele começa a perceber que aquela criança não é o monstro que sempre ensinaram que ela era. Enquanto isso, nos bastidores de Monstros S.A., a história toma um rumo mais sombrio. Randall aparece cada vez mais envolvido em algo suspeito. Ele não demonstra o mesmo pânico diante da presença de Boo. Pelo contrário, para ele, a criança representa uma oportunidade, uma peça-chave para seus planos. É então que o filme começa a revelar, pouco a pouco, a existência de uma máquina secreta, capaz de extrair gritos diretamente das crianças, sem precisar assustá-las da forma tradicional. Essa máquina não se importa com limites, ética ou consequências. Ela só existe para produzir energia em grande escala, custe o que custar. O mais chocante é descobrir que Randall não está sozinho. Ele conta com o apoio do próprio presidente da empresa, Waternoose, um monstro que até então parecia apenas rígido e preocupado com a crise energética. Nesse ponto, o filme deixa claro que o verdadeiro vilão não é apenas um monstro específico, mas um sistema inteiro movido pelo medo e pela ganância. Sully, ao descobrir partes desse plano, começa a questionar tudo o que sempre acreditou.
Ele percebe que ser o melhor assustador não significa ser um bom monstro, e que talvez o medo, usado como fonte de energia, esteja destruindo muito mais do que sustentando a cidade. A tensão aumenta quando Boo acaba sendo capturada por Randall. Nesse momento, Sully deixa de lado qualquer dúvida e age por instinto. Ele não vê Boo como um risco, mas como alguém que precisa ser salva. Essa mudança é fundamental para o arco do personagem. Sully deixa de ser apenas o rosto da Monstros S.A. e se torna alguém disposto a enfrentar o próprio sistema que o consagrou. Depois que Boo é capturada por Randall, a história chega no ponto mais tenso de Monstros S.A. Até ali, Sully já vinha questionando tudo o que sempre acreditou, mas agora não existe mais dúvida nenhuma. A criança deixou de ser um problema e virou alguém importante demais para ser abandonada. Nesse momento, o medo que sempre moveu os monstros simplesmente perde a força diante de algo muito maior, o senso de responsabilidade e afeto. Sully parte em busca de Boo sem pensar nas consequências. Ele não age mais como o funcionário exemplar da Monstros S.A., e sim como alguém disposto a enfrentar qualquer coisa para corrigir o que está errado. Mike, mesmo relutante e ainda preso ao medo das regras, acaba indo junto. A amizade dos dois, que parecia tão sólida, agora é colocada à prova de verdade. Não é mais sobre metas ou reconhecimento, é sobre escolher o que é certo. A perseguição leva os dois para fora de Monstrópolis, diretamente para o mundo humano. Esse trecho é essencial porque mostra pela primeira vez o contato prolongado dos monstros com a realidade das crianças. Longe das portas, longe das regras da empresa, Sully e Mike passam a enxergar os humanos como eles realmente são, curiosos, frágeis, barulhentos e completamente diferentes do monstro mortal que sempre imaginaram. Boo, mesmo em perigo, continua reagindo com confiança. Ela não grita ao ver Sully sem disfarce. Ela ri, brinca, se sente segura, e isso diz mais do que qualquer discurso. A criança que deveria gerar medo passa a gerar conforto. Esse detalhe silencioso muda tudo dentro de Sully. O confronto final acontece quando Waternoose revela suas verdadeiras intenções. Ele deixa claro que para salvar a cidade, qualquer sacrifício é válido, inclusive machucar crianças. Nesse momento, o filme abandona qualquer dúvida. O vilão não é quem parece assustador, mas quem está disposto a usar o medo como arma de controle. Randall, por sua vez, acaba derrotado da mesma forma que sempre agiu, sendo cruel e subestimando os outros. Ele é enviado para um mundo onde finalmente experimenta o próprio medo que tanto explorou nos outros. É um fim simbólico e irônico, que reforça a mensagem do filme. Com as provas do plano expostas, Waternoose é desmascarado e afastado do comando da empresa. A Monstros S.A. entra em colapso, mas também em transformação. A antiga lógica baseada no medo simplesmente não se sustenta mais. É então que acontece a maior virada da história, a descoberta de que o riso das crianças gera muito mais energia do que o grito. Aquilo que sempre foi tratado como fraqueza se revela a maior força possível. A empresa muda completamente sua função. Os assustadores deixam de assustar e passam a entreter. O medo dá lugar à alegria, e Monstrópolis entra em uma nova era. Mike, que sempre sonhou com reconhecimento, finalmente encontra seu lugar, não como assustador, mas como comediante. Sully assume a liderança da empresa não como chefe autoritário, mas como alguém que aprendeu com os próprios erros e escolheu fazer diferente. A história se passa em Monstrópolis, uma cidade inteira habitada por monstros de todos os tipos, tamanhos e cores. Lá, a energia que mantém tudo funcionando vem de um lugar bem improvável: os gritos das crianças humanas. Quanto mais assustador o grito, mais energia é gerada. E é aí que entra a Monstros S.A., a maior empresa da cidade, responsável por coletar esses gritos através de portas mágicas que levam diretamente aos quartos das crianças. No centro da história estão dois personagens que viraram ícones da Pixar. James P. Sullivan, o famoso Sully, um monstro enorme, peludo, azul com manchas roxas, considerado o maior assustador da empresa. E Mike Wazowski, seu melhor amigo, um monstrinho verde, pequeno, de um olho só, falante e completamente obcecado por reconhecimento.
A rotina deles é virar noites assustando crianças, bater metas, competir com outros assustadores e tentar manter a Monstros S.A. funcionando como uma grande máquina. Mas tudo muda no dia em que algo considerado impossível acontece. Uma criança humana entra em Monstrópolis. E pior, essa criança não parece ser tóxica, perigosa ou mortal como todos os monstros acreditam. Pelo contrário, ela é só uma criança. A história começa mostrando como funciona a Monstrópolis e principalmente a Monstros S.A. A empresa funciona como uma fábrica comum. Tem relógio de ponto, competição entre funcionários, metas e rankings. A diferença é que os funcionários entram por portas mágicas para assustar crianças humanas e coletar seus gritos, que são transformados em energia. Sully é o maior nome da empresa, um verdadeiro astro. Já Mike é seu parceiro de trabalho e melhor amigo, responsável por dar suporte, planejar e motivar. Os dois têm uma relação cheia de piadas, implicâncias e cumplicidade. Só que existe um grande problema rondando a cidade: a escassez de energia. As crianças estão ficando menos assustadas e os gritos já não rendem tanto quanto antes. A empresa começa a pressionar os assustadores e o clima fica tenso. Além disso, somos apresentados a Randall, um monstro camaleão, frio, competitivo e disposto a qualquer coisa para ser o melhor. Ele é o principal rival de Sully e claramente não joga limpo. Tudo parece seguir dentro do normal, até que numa noite, Sully percebe que uma porta ficou ativada sem autorização. Ao investigar, acontece o impensável. Uma criança humana entra em Monstrópolis. E para piorar ainda mais, ela gruda em Sully. Mike entra em pânico. Sully, mesmo assustado, começa a perceber algo estranho. Boo não é perigosa. Ela ri, brinca e se apega a ele. Enquanto tentam devolver Boo ao seu mundo sem que ninguém descubra, a dupla acaba se envolvendo em uma grande conspiração. Descobrem que Randall e o chefe da empresa, Henry J. Waternoose, estão desenvolvendo uma máquina capaz de sugar gritos diretamente das crianças, sem se importar com consequências. Sully começa a questionar tudo o que aprendeu, e Mike, mesmo relutante, acaba seguindo o amigo nessa jornada. Monstrópolis é uma cidade viva, cheia de trânsito, prédios, trabalhadores apressados e uma rotina que gira em torno de um único objetivo: produzir energia suficiente para manter tudo funcionando. Só que, diferente do nosso mundo, ali a eletricidade não vem de usinas ou combustíveis fósseis. Ela vem do medo, mais especificamente dos gritos das crianças humanas. Desde pequenos, os monstros são ensinados que crianças são extremamente perigosas, não só assustadoras, mas tóxicas, imprevisíveis e potencialmente mortais. Qualquer contato direto com um humano é tratado como uma ameaça de contaminação. Essa ideia é tão forte que virou regra, lei e quase uma religião dentro da sociedade dos monstros. E é em cima desse medo coletivo que a Monstros S.A. constrói seu império. A empresa funciona como uma grande fábrica. Existe horário de entrada, supervisores, metas diárias e até um placar gigante mostrando quem são os melhores assustadores do mês. Nesse ranking, um nome sempre aparece no topo: James P. Sullivan, o famoso Sully. Ele é grande, forte, cheio de presas, chifres e um rugido que faz qualquer criança gritar no primeiro segundo. Para os monstros, Sully é uma celebridade, um exemplo a ser seguido. Mas por trás dessa imagem de monstro imbatível, Sully é alguém bem mais inseguro do que parece. Ele sente a pressão constante de ser o melhor, de nunca falhar, de manter sua posição no topo. E isso fica claro nas pequenas atitudes. Ele treina antes do trabalho, se preocupa com detalhes e fica visivelmente incomodado quando algo foge do controle. Ao lado dele está Mike Wazowski, seu melhor amigo, parceiro de quarto e de trabalho. Mike não entra nos quartos das crianças. A função dele é dar suporte, organizar, motivar, controlar tempo e garantir que tudo saia conforme o plano. Ele é falante, dramático, cheio de sonhos e completamente obcecado por reconhecimento. Mike quer ser famoso,
quer aparecer na capa da revista e quer provar que também é importante, mesmo não sendo o assustador principal. A dinâmica entre os dois é o coração do filme. Mike vive puxando Sully para frente, enquanto Sully, sem perceber, é quem dá segurança emocional para o amigo. Eles se completam, mesmo brigando o tempo todo. É uma amizade construída na rotina, no cansaço e na confiança. Só que o clima na Monstros S.A. não é dos melhores. A empresa enfrenta uma crise de energia séria. As crianças já não se assustam como antes. Elas estão mais corajosas, mais acostumadas com monstros imaginários e menos propensas a gritar. Isso gera tensão entre os funcionários, cobranças da diretoria e um sentimento geral de medo do futuro. É nesse cenário que surge Randall, o principal rival de Sully. Diferente dele, Randall é silencioso, frio e calculista. Ele não assusta pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. Sua habilidade de ficar invisível o torna ainda mais ameaçador. Randall não vê o trabalho como algo divertido ou necessário para a cidade. Para ele, é uma competição pura, vale tudo para vencer. Enquanto Sully tenta manter sua posição de forma honesta, Randall já está envolvido em algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. O filme deixa pistas sutis de que existe algo errado acontecendo nos bastidores da empresa. A rotina parece seguir normalmente até uma noite que muda tudo. Depois de mais um dia de trabalho, Sully percebe que uma porta ainda está ativa no chão da fábrica. Isso é extremamente proibido. Portas ativas, sem supervisão, representam risco máximo, porque significam contato direto com o mundo humano. Ao investigar, é nesse cenário que surge Randall, o principal rival de Sully. Diferente dele, Randall é silencioso, frio e calculista. Ele não assusta pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. Sua habilidade de ficar invisível o torna ainda mais ameaçador. Randall não vê o trabalho como algo divertido ou necessário para a cidade. Para ele, é uma competição pura, vale tudo para vencer. Enquanto Sully tenta manter sua posição de forma honesta, Randall já está envolvido em algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. O filme deixa pistas sutis de que existe algo errado acontecendo nos bastidores da empresa. A rotina parece seguir normalmente até uma noite que muda tudo. Depois de mais um dia de trabalho, Sully percebe que uma porta ainda está ativa no chão da fábrica. Isso é extremamente proibido. Portas ativas, sem supervisão, representam risco máximo, porque significam contato direto com o mundo humano. Ao investigar, Sully acredita que tudo está sob controle, até que ele vê algo se mover. Em poucos segundos, o impossível acontece. Uma criança humana sai da porta e entra em Monstrópolis. Depois que a criança humana atravessa a porta e entra em Monstrópolis, nada mais funciona como antes. O simples fato de um humano estar fora do seu mundo já é tratado como uma emergência de nível máximo. Sirenes, protocolos de descontaminação, funcionários em pânico e um medo coletivo que beira o desespero. Tudo isso mostra o quanto aquela sociedade foi construída em cima de uma mentira repetida por gerações, a ideia de que crianças são perigosas. Sully, que minutos antes era o monstro mais temido do mundo humano, agora se torna o mais assustado de todos. Cada movimento da criança o deixa em alerta. Ele evita contato, tenta se esconder e age quase como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir. É uma inversão completa de papéis que o filme usa de forma brilhante para provocar humor, mas também reflexão. Mike, quando descobre a situação, entra em colapso. Para ele, aquilo significa o fim da carreira, da reputação e possivelmente da própria vida. Tudo o que ele construiu ao lado de Sully parece prestes a ruir por causa de um erro que não foi nem dele. O pânico de Mike não é exagerado. Se a empresa descobrir, eles podem ser presos, exilados ou algo ainda pior. Na tentativa desesperada de resolver o problema sem chamar atenção, Sully tenta devolver a criança a seu quarto, mas tudo dá errado. A porta desaparece, some do sistema, e a criança continua ali, solta pela fábrica. É nesse caos que ela ganha um apelido, Boo, um nome simples, infantil e carinhoso.
totalmente oposto à imagem aterradora que os monstros têm dos humanos. E é exatamente aí que algo começa a mudar dentro de Sully. Aos poucos, ele percebe que Boo não tem nada de perigosa. Ela não queima, não machuca, não transmite nada tóxico. Pelo contrário, ela ri, corre, brinca e se apega a ele de uma forma genuína. Sully começa a agir mais como um protetor do que como um assustador. Ele esconde Boo, cuida dela e passa a se preocupar de verdade com o bem-estar daquela criança. Mike resiste o máximo que pode. Ele vê Boo apenas como um problema ambulante, uma ameaça à estabilidade que ele tanto lutou para conquistar. Mas mesmo assim, aos poucos, até ele começa a perceber que aquela criança não é o monstro que sempre ensinaram que ela era. Enquanto isso, nos bastidores de Monstros S.A., a história toma um rumo mais sombrio. Randall aparece cada vez mais envolvido em algo suspeito. Ele não demonstra o mesmo pânico diante da presença de Boo. Pelo contrário, para ele, a criança representa uma oportunidade, uma peça-chave para seus planos. É então que o filme começa a revelar, pouco a pouco, a existência de uma máquina secreta, capaz de extrair gritos diretamente das crianças, sem precisar assustá-las da forma tradicional. Essa máquina não se importa com limites, ética ou consequências. Ela só existe para produzir energia em grande escala, custe o que custar. O mais chocante é descobrir que Randall não está sozinho. Ele conta com o apoio do próprio presidente da empresa, Waternoose, um monstro que até então parecia apenas rígido e preocupado com a crise energética. Nesse ponto, o filme deixa claro que o verdadeiro vilão não é apenas um monstro específico, mas um sistema inteiro movido pelo medo e pela ganância. Sully, ao descobrir partes desse plano, começa a questionar tudo o que sempre acreditou. Ele percebe que ser o melhor assustador não significa ser um bom monstro, e que talvez o medo, usado como fonte de energia, esteja destruindo muito mais do que sustentando a cidade. A tensão aumenta quando Boo acaba sendo capturada por Randall. Nesse momento, Sully deixa de lado qualquer dúvida e age por instinto. Ele não vê Boo como um risco, mas como alguém que precisa ser salva. Essa mudança é fundamental para o arco do personagem. Sully deixa de ser apenas o rosto da Monstros S.A. e se torna alguém disposto a enfrentar o próprio sistema que o consagrou. Depois que Boo é capturada por Randall, a história chega no ponto mais tenso de Monstros S.A. Até ali, Sully já vinha questionando tudo o que sempre acreditou, mas agora não existe mais dúvida nenhuma. A criança deixou de ser um problema e virou alguém importante demais para ser abandonada. Nesse momento, o medo que sempre moveu os monstros simplesmente perde a força diante de algo muito maior, o senso de responsabilidade e afeto. Sully parte em busca de Boo sem pensar nas consequências. Ele não age mais como o funcionário exemplar da Monstros S.A., e sim como alguém disposto a enfrentar qualquer coisa para corrigir o que está errado. Mike, mesmo relutante e ainda preso ao medo das regras, acaba indo junto. A amizade dos dois, que parecia tão sólida, agora é colocada à prova de verdade. Não é mais sobre metas ou reconhecimento, é sobre escolher o que é certo. A perseguição leva os dois para fora de Monstrópolis, diretamente para o mundo humano. Esse trecho é essencial porque mostra pela primeira vez o contato prolongado dos monstros com a realidade das crianças. Longe das portas, longe das regras da empresa, Sully e Mike passam a enxergar os humanos como eles realmente são, curiosos, frágeis, barulhentos e completamente diferentes do monstro mortal que sempre imaginaram. Boo, mesmo em perigo, continua reagindo com confiança. Ela não grita ao ver Sully sem disfarce. Ela ri, brinca, se sente segura, e isso diz mais do que qualquer discurso. A criança que deveria gerar medo passa a gerar conforto. Esse detalhe silencioso muda tudo dentro de Sully. O confronto final acontece quando Waternoose revela suas verdadeiras intenções. Ele deixa claro que para salvar a cidade, qualquer sacrifício é válido, inclusive machucar crianças. Nesse momento, o filme abandona qualquer dúvida. O vilão não é quem parece assustador, mas quem está disposto a usar o medo como arma de controle. Randall, por sua vez, acaba derrotado da mesma forma que sempre agiu.
Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.